Senhor. Santo, santo é o nome do Senhor. Muralhas cairão. Meu Deus. Oh, Aleluia. Santo é o teu nome, Senhor. Grande é o teu nome, Senhor. Aleluia. Amém? Você pode se sentar. Nós vamos deixar o momento de oferta para o final do culto, irmãos. Eu vou entrar direto na palavra. No final a gente deixa as outras considerações para o final da reunião. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia Sagrada nesse salmo, que é um salmo que quase ninguém conhece, Salmo 23. Ninguém conhece Salmo 23. Glória a Deus. Irmãos, com essa palavra, eu começo essa série de ministrações que a gente vai fazer aí, mais ou menos por uns 3 meses, em relação ao poder do contentamento. Amém? Hoje eu começo, oficialmente, a estar dialogando com a igreja sobre essa questão de contentamento. Salmo 23, nós vamos ler, ele é um salmo bom para a gente ler ele todo, apesar de que eu não vou usar ele todo, mas a gente vai ler ele todo. Amém? Quem achou, diz glória a Deus. E irmão, esse glória a Deus seu está muito fraquinho. Quem achou, diz glória a Deus. Aleluia. Você que está em casa também pode falar glória a Deus. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes, guia-me para as águas tranquilas, renova a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Quando eu tiver que andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me tranquilizam. Preparas para mim uma mesa diante dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém? Feche seus olhos, ore comigo nessa hora. Pai, nós pedimos ao Senhor a tua iluminação. Ilumina o nosso coração e o nosso entendimento, para que essa palavra, ela caia em um bom lugar e produza frutos para a glória do teu nome. Senhor, nesse presente século, em que o Senhor quer se revelar através da tua igreja, nós estamos aqui desejosos de nos tornar ferramentas dessa tua vontade, dessa tua verdade, no nome santo de Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, o Salmo 23 é uma poesia. Talvez não haja como a gente definir esse salmo senão com essa verdade, Caís. Salmo 23 é uma poesia, mas ela é uma poesia muito pesada, muito profunda, e é por isso que ela tem atravessado os séculos da história, sem perder a excelência, de geração em geração. Esse é um salmo que tem renovado corações e o interesse de homens e mulheres espirituais, pela pessoa e pela vontade de Deus. O Salmo 23, ele também é a oportunidade perfeita, incrível, maravilhosa, que Deus nos dá, para que a gente possa entrar dentro da mente de alguém que produz sucesso em tudo o que faz na vida. Vou repetir de novo. Salmo 23 é uma oportunidade de Deus para que a gente entre dentro da mente de uma pessoa
que produz sucesso em tudo que ela faz na vida dela. O Salmo 23 é uma oportunidade para a gente entender como alguém sai da obscuridade e se torna num gigante espiritual. O versículo 1, irmão, só o versículo 1, ele já poderia, a gente já poderia ler ele e ir para casa, porque ele já é uma aula. O primeiro versículo é a oportunidade que a gente tem de entender como uma pessoa produz sucesso na sua própria vida. Quem aqui quer ter uma vida de sucesso, irmão? Irmão, a nossa luta, a luta da igreja, é para ajudar as pessoas a vencer uma das piores coisas que o Éden deixou para a gente de herança, que é a tal da autossabotagem. Olha, eu conheço pessoas que são excelentes em se autossabotar. Essa semana eu estava conversando com alguém que estava falando sobre isso. Sabotagem é aquela pessoa, irmãos, que ela olha para a despensa, tem comida, ela olha para os filhos estão sorrindo, ela olha para o marido está feliz, ela olha para o quintal, a grama está crescendo, ela olha para a conta, tem dinheiro sobrando, aí no final da tarde ela pensa assim, nossa, está tudo dando certo, o que eu posso fazer para arrumar uma sarna para me coçar? Autossabotagem. Nós infelizmente herdamos esse complexo do Éden, mas Jesus veio para destruir a autossabotagem. E quando a gente olha o versículo 1 do Salmo 23, a gente vai encontrar uma coisa que é um antídoto contra a autossabotagem, que é a definição dos papéis. Repete-se comigo assim, definir. Mas se eu definir, não está definindo nada. Definir e encarnar. Irmão, Davi começa esse salmo definindo qual é o seu papel e qual é o papel de Deus. Ele diz assim, o Senhor é o meu pastor, eu sou a ovelha do seu rebanho. Irmãos, uma vida de fracasso começa quando a gente não define o nosso papel. Mês passado eu preguei isso aqui sobre os papéis da vida. Eu estou falando, irmão, quando o culto acaba, vocês vão embora, a gente fecha a igreja, apaga a luz. A Elane não precisa do pastor, a Elane precisa do marido. Meus filhos precisam de um pai. E a gente tem que saber, suavemente, andar entre os papéis. A gente precisa definir qual é o nosso papel. Irmão, se você quer ter uma vida espiritual vitoriosa, defina o seu papel diante de Deus. Gente de sucesso define qual é o seu papel. Meninos usam azul, meninas usam rosa. O mundo está uma bagunça, porque tem homens saindo aí para comprar alface, e mulher está trocando resistência de chuveiro. Defina qual é o seu papel e encarne ele, irmão. Definição e encarnação. Defina o seu papel e encarne ele. Seu Alfredo, um dos maiores evangelistas que eu conheci na vida. Provavelmente eu vou morrer, talvez, quem sabe, se Deus me dá a graça, devo conhecer mais uma ou duas pessoas como ele. Seu Alfredo, quando eu casei com essa senhora, essa jovem senhora, essa bonita senhora, seu Alfredo, analfabeto de maré de si. Quando ele soube que eu ia casar, gostava muito de mim, ele me chamou no canto e ele me deu um conselho sobre definição de papel. Ele falou assim, meu filho, você vai casar agora, deixa eu falar uma coisa para você, vou dar um conselho para você que vai salvar o teu casamento. Irmão, um senhor de idade,
Eu, assim, esperava uma pérola filosófica profunda, Ione. Alguma coisa assim, em 3 camadas, 4 camadas, Gabi, de revelação. Porque com a gravidade com a qual ele me chamou no canto, que ele falou que queria falar comigo, eu estava imaginando alguma coisa a nível angelical, querubínico, serafínico. Ele me chamou no canto e ele falou assim: meu filho, você vai casar. Nunca deixe a sua mulher entrar dentro de um bar para comprar uma Coca-Cola. Esse foi o conselho dele para mim, Kaique. Que, irmãos, eu era muito garoto para entender isso, né? Eu era muito menino, irmão. Tinha coração de menino para entender isso na época. Era conselho de um homem carinhoso, atencioso, chamando a minha atenção para a importância de viver o papel corretamente. Era a maneira dele simples de dizer: sim, seja homem, meu filho, faça coisas de homem. Um homem não deixa a sua mulher entrar dentro de um bar para comprar, seja lá o que for, irmão. Uma pessoa de sucesso, ela define qual é o seu papel diante de Deus, diante do seu marido, diante da sua esposa, diante da sociedade. Ele define e encarna. Davi começa dizendo esse salmo falando: o Senhor é o meu pastor, eu sou dependente dele, eu sou dependente da sua liderança, eu sou dependente do seu cuidado, eu sou dependente do seu amor, eu sou dependente da sua proteção, eu sou dependente. Não é ele que depende de mim, irmão. Eu venho aqui, irmão, para dar o meu culto a Deus, não para receber o culto de Deus para mim, irmão. Primeira oportunidade desse salmo é entender a definição e a encarnação. Sabe, irmão, o Salmo 23, ele é um salmo rico em contentamento. Se eu perguntar para você assim: a água do mar é rica em? A água do mar é rica em sal. A laranja e o limão são ricos em vitamina C. O ovo é rico em colesterol. O Salmo 23 é rico em contentamento. Você quer entender o que é contentamento? É só você ler cuidadosamente o Salmo 23. Irmãos, contentamento é doutrina cristã, amém? Das mais sagradas doutrinas cristãs. Contentamento produz cuidados. O texto vai dizer assim: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Contentamento, eu já defini quem eu sou na minha relação com Deus, encarnei quem eu sou na minha relação com Deus, e agora eu vou desfrutar do que eu defini, do que eu encarnei. Eu vou permitir que o Senhor cuide de mim. Irmãos, eu não posso. Vanessa pregou essa palavra ontem lá em Tamoios de uma maneira tremenda, irmão. Irmãos, eu não posso dizer para Deus que eu sou ovelha do seu pasto e eu não deixo Deus cuidar de mim. Eu não posso dizer que eu sou ovelha do rebanho e não deixo Deus cuidar de mim. Eu não deixo a igreja cuidar de mim, eu não deixo a comunidade cuidar de mim. Boa parte da saúde de uma ovelha não vem apenas do cuidado do pastor, vem do que a ovelha mais nova vê na mais velha. Comportamento observado e aprendido. Boa parte do trabalho do pastor, ele é minimizado pelo comportamento de rebanho.
Contentamento produz cuidado. E cuidado produz descanso. Pastor, eu não estou descansando, que você não está se permitindo ser cuidado. Que quem se permite ser cuidado tem paz. Quem se permite ser cuidado se sente alimentado, se sente nutrido. Versículo 3, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Contentamento produz cuidado, e o cuidado produz descanso, e o descanso produz restauração e direção. Irmãos, há dois tipos de descanso na nossa vida. De repente você não está conseguindo desfrutar nenhum dos dois, porque você não percebe isso. Existe o chamado descanso estático. O que é o descanso estático? Eu fico parado, eu durmo, vou dormir. Vou sentar aqui, vou botar a rede lá, vou ficar na rede balançando. Fazendo o que? Nada. Porque fazer nada é muito bom. Amém? De vez em quando fazer nada é muito bom. Esse era um dos objetivos do sábado, que o povo entendesse que às vezes, para você ser forte, você tem que ter um tempo para não fazer nada, para que, gastando um tempo, fazendo nada, depois você possa estar descansado para se levantar e fazer tudo. Então o texto vai dizer, renova minha alma, ou restaura minha alma. O descanso estático, eu parei, eu estou deixando Deus trabalhar na minha vida, no meu fisiológico. Estou parado lá, estou engordando, estou criando capa de gordura. Descanso estático. 2 Coríntios, joga aí para mim, Pedro, por gentileza. 2 Coríntios capítulo 9, se não me engano, versículo 10 e 11. A mente dos grandes homens de Deus entendem isso. Ele vai dizer, aquele que dá semente é o que semeia. Irmão, semente anda? Semente anda, Caí? Como é que a semente chega no campo? Alguém tem que levar ela lá e plantar ela, fazer um buraquinho e botar ela. Se existe o descanso estático, Rodrigo, me ajuda, Rodrigo é professor, se eu falar errado você me corrige. Existe o descanso estático e existe o descanso dinâmico, ou progressivo. Irmão, tem gente que descansa parada, e tem gente que descansa quebrando pedra. Eu conheço gente que quando eles querem descansar, eles vão arrumar um trabalho para fazer, uma louça para lavar, uma grama para cortar, uma parede para pintar, e irmãos, e no final do dia eles estão mais renovados que se tivesse dormido 10 horas. Geralmente, dia de segunda-feira, eu tento transformar minha segunda-feira numa folga. E na minha segunda-feira, eu tiro para fazer as coisas de marido. Arrumar a casa, pintar a casa, consertar uma coisa, botar uma coisa no lugar. E eu encontro grande descanso e satisfação nisso. Existe o descanso estático. Para quem está descansando, o texto diz que Deus dá pão. Porque você tem que entender que às vezes, irmão, o descanso realmente é ficar parado. É comer pão, é comer biscoito da vaquinha, é tomar café, é não fazer nada. Mas às vezes o descanso, irmãos, é estar em movimento, é ficar em movimento, irmão. Que é o descanso dinâmico, ou o descanso progressivo, chama do jeito que você quiser. Eu gosto mais da palavra progressiva. Também em Colossenses capítulo 2, versículo 6, aproveitando essa deixa, mais uma vez Paulo vai falar, assim como pois você recebeu Jesus Cristo. Receber é o ato estático, eu recebi, Jesus está em mim.
Às vezes a gente descansa deixando que o Senhor venha e nos encha. Às vezes a gente descansa andando com o Senhor pelo caminho. Às vezes o coração só descansa, você só sabe que descansou quando o coração queima. Aí você fala, agora eu descansei, o coração queimou. O que foi que aconteceu com os homens que estavam no caminho de Emaús? Quando eles chegaram em Emaús, e o Senhor se revelou para eles, eles estavam indo, irmãos, eles estavam indo em Emaús para descansar, Rodrigo. Em Emaús tinha uma espécie de águas termais, águas quentes. Eles estavam indo em Emaús para descansar. E aí, chegaram em Emaús, partiram pão, o Senhor se revelou, um olhou para o outro e falou, era o Senhor. Como é que você sabe? Meu coração estava queimando no caminho. Eles ficaram em Emaús? Não. Voltaram correndo para Jerusalém. Os camaradas que foram para Emaús para descansar, agora voltaram correndo para Jerusalém. Por quê? Porque o descanso que eles precisavam se deu no meio do caminho. Às vezes você vai descansar parado, às vezes você vai descansar andando. E se você for uma pessoa espiritual, você vai entender quando precisa fazer uma coisa, quando precisa fazer outra, irmão. O descanso que produz restauração, ele nasce também, versículo 3 ainda, ele nasce quando nós estamos alinhados com os sentimentos de Deus. Versículo 3 vai dizer, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor. Irmãos, parado ou andando, eu sei quando eu descansei de verdade, quando os meus sentimentos se alinham com os sentimentos do Senhor. Seja lá a maneira como eu estou descansando, plantando bananeira ou não, eu sei que meu processo de descanso aconteceu quando os meus sentimentos se alinham com os sentimentos do Senhor, por amor do seu nome. Moisés também sabia disso. Moisés, ao receber a notícia de que o Senhor não ia diante do povo durante a caminhada do deserto, sabendo que com isso ele ia perder alinhamento emocional com o Senhor, ele vai dizer assim, Senhor, se o Senhor não vai conosco, não nos faça sair desse lugar, porque é a tua presença que nos dá descanso. E aí, irmão, a gente fala que está com o Senhor, a gente fala que conhece o Senhor, a gente fala que adora o Senhor, mas na primeira oportunidade tribulacional, a gente tribula com a tribulação. Que conhecimento é esse de Deus, irmãos? Que não nos dá paz, que não nos dá vida, que não nos dá descanso. Você lembra da passagem, irmãos, quem confia em Deus, descansa, ainda que na tempestade. O texto vai dizer para nós que Jesus estava dormindo no barco no meio da tempestade. A água estava enchendo o barco e Jesus estava dormindo, irmão. Porque quem conhece a Deus não descansa por causa das circunstâncias, descansa porque conhece o Senhor. Fica esperando, está tudo bem para descansar, que você está lascado. Fala isso para a pessoa que está do seu lado. Se tu esperar para descansar quando estiver tudo bem, tu está lascado. Versículo 4 e 5, para a gente poder encerrar. O texto vai dizer, quando tiver que andar pelo vale da sombra da morte, essa minha Bíblia aqui, irmãos, ela é a versão Almeida, século 21. Eu gosto dela também.
O texto vai dizer assim: quando eu tiver que andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam ou me tranquilizam. Preparas para mim uma mesa diante dos meus inimigos. Contentamento produz cuidado, o cuidado produz descanso, o descanso produz restauração, e a restauração produz a possibilidade, mas apenas em quem tem um coração ensinável. Pergunta para a pessoa que está do seu lado assim: você tem um coração ensinável? A restauração produz a possibilidade, para quem tem um coração ensinável, de uma construção emocional positiva em qualquer ambiente e em qualquer circunstância. Irmãos, tem gente que anda pelo vale da sombra da morte, quando chega lá no final, eles não sabem se são sombra ou se são vale. Você conhece essa história? Tem gente que, se eles começarem a voar com os morcegos, dá uma semana, talvez até menos, eles estão dormindo de cabeça para baixo. Para quem tem um coração ensinável, e essa característica está no centro do evangelho, da vida espiritual, a restauração produz em nós a possibilidade de uma construção emocional positiva. Irmão, todo mundo aqui, todo mundo tem o direito, pelo menos de uma vez na vida, desesperar diante de um fato inusitado, de um fato adverso. Mas se você faz isso pela segunda vez, isso já mostra para você que teu coração está aprendendo, que o teu coração está confiando. O salmista, ele vai dizer para nós: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. Esse não temerei é quem, diante das circunstâncias, constrói um emocional positivo. Porque se eu não tenho medo, é porque eu tenho. Se eu não tenho medo, é porque eu tenho coragem. Se eu não tenho medo, é porque eu tenho confiança. Se eu não tenho medo, é porque eu tenho comunhão. Então eu estou usando as adversidades para construir emoções robustas, mais fortes, mais capazes, que vão me levar mais além, irmão. Toda pessoa que vai trabalhar com salvamento, que vai salvar gente, primeiro treinamento que ela faz tem a ver com ela não desesperar diante do que ela está vendo. Porque se eu vou salvar alguém e eu desespero com o que eu estou vendo, daqui a pouco dois vai precisar ser salvo. Construção emocional. A restauração nos permite ter uma construção emocional, mas só para quem tem um coração ensinável, irmão. Em qualquer ambiente e circunstância. Versículo 4 fala sobre a questão ambiental. Confiar diante dos ambientes. Circunstanciais. Porque Davi está dizendo o seguinte: olha, eu estou fazendo um trajeto. Ele está saindo de um lugar e indo para o outro. Eu estou andando pelo vale da sombra da morte. E então, eu preciso, no que eu estou andando, eu preciso construir emoções fortes. A gente está de novo na questão dinâmica. Diante das questões que estão se movendo, eu aproveito o seu movimento para nisso construir emoções fortes.
Amém? Irmãos, há um tempo atrás eu elaborei para mim uma sequência comportamental, e eu tenho obedecido a isso rigorosamente. Há um tempo atrás, eu estabeleci para mim mesmo o seguinte: eu não me permito ser governado pela dor. Porque quem se permite ser governado pela dor não tem trajetória. Ele está ao sabor do acaso. O que está acontecendo no mundo hoje? Ai, fulano traiu a minha confiança, agora eu vou arrumar a calopsita vai ser o meu amor. Pois é, viver com pessoas humanas é isso, é estar sempre à mercê das coisas imperfeitas. Se uma pessoa me trai hoje, amanhã eu vou encontrar 10 que vai ser digna da minha confiança. E esse é o pensamento, a construção emocional positiva que eu tenho que fazer. Fulano não foi digno da minha confiança aqui, Deus vai colocar 10 ali na frente que vai ser. O que eu não posso fazer diante da circunstância é entrar na caverna e achar que ninguém mais no mundo presta. Então, irmãos, diante das adversidades da vida, quem tem um relacionamento com Deus, quem tem contentamento, consegue construir emoções positivas. Por causa de pais, por causa de responsáveis, que não souberam vencer as suas próprias histórias e derramaram as suas dores sobre os seus filhos e os seus netos. Vem cá, minha filha, vem cá. Deixa a vovó falar uma coisa para você. Homem nenhum presta. Meu pai não prestava, seu avô não prestava, seu tio não prestava. Provavelmente você vai casar com um homem que não presta. Gente que não vence a dor, mas vence a sua dor para os outros. Não, irmão, não deu certo comigo, mas contigo vai dar. Não deu certo dessa vez, mas amanhã vai dar. Não deu certo agora, mas depois vai dar, irmão. Construção emocional positiva. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não me tornarei nem na sombra, nem no vale, irmão. Oh, querido. Vamos lá. Se eu me permitisse ser governado pelas minhas dores, liderado pelas minhas dores, eu não poderia ser pastor hoje, irmão. Não poderia ser pastor hoje. Aliás, se eu me permitisse ser governado pela minha dor, eu não seria nem crente hoje. E se eu por acaso fosse crente, eu certamente não seria crente do Centro Evangelístico Internacional. Mas em algum momento, porque um ciclo, deixa eu ensinar isso aqui para vocês, irmão. Um ciclo ele vai se repetir enquanto você não vencer ele. O deserto funciona assim. O deserto se estende, era para ser só 40 dias, Kaique. Mas virou 40 anos. Os tamanhos dos nossos ciclos tem a ver com a gente não querer derrotá-los. Enquanto você é vítima dos seus ciclos, eles vão ficar se repetindo. E aí, queridos, a gente tem que ser maior do que as dores, as decepções e as lutas e não se permitir. Se alguém feriu você emocionalmente, sendo indigno da sua confiança, eu aconselho você agora a procurar 3 pessoas novas e derramar toda a confiança que você tem nelas, só para contrariar o diabo, só para mostrar para o diabo que você não vai ser governado pelas ações dele, mas pelas ações de Deus. Porque no dia que ele foi traído, Judas chegou perto dele, Judas que o traiu,
chegou perto dele, deu um beijo nele, como sinal da traição. Jesus olhou para ele e falou assim: meu amigo, o que trouxe você aqui? Jesus chama ele, Caíque, de amigo, como quem diz assim: o que você faz de ruim comigo não pode determinar governo sobre a minha vida. Bom, nem sempre a gente está em movimento, às vezes a gente está parado. Por mais que às vezes a gente gostaria de, em certas horas, estar em movimento, está parado, e por mais que a gente gostaria de algumas horas estar parado, está em movimento. Mas Davi vai dizer o seguinte: a restauração produz em nós a possibilidade de uma construção emocional saudável, diante daquilo que se move e diante daquilo que não pode se mover. Então ele vai dizer no versículo 5 e último dessa reflexão: prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Mesa é característica de quem está parado. Porque algumas vezes, querido, Deus não vai mover as circunstâncias, Deus vai mover o teu coração. Do lado de fora, aparentemente nada vai ser alterado, porque a alteração que Deus deseja é dentro de você. Irmãos, é diante daquilo que é feio, é diante daquilo que é tosco, é diante daquilo que é incerto, que a gente constrói as melhores emoções para Deus e para as pessoas que a gente ama, irmão. Tu não vai construir coisinha bonitinha viajando para o Nordeste do Brasil, Rodrigo. Tu não vai construir coisinhas bonitinhas viajando lá para o Mato Grosso. Ai, os jacarés vão me dar uma lição de vida. Não vai não, irmão. Quem vai te dar lição de vida são as lutas, as dificuldades, os problemas, as dores, irmãos. E quanto mais você fugir delas, mais elas vão atrás de você, até você se tornar um aluno atencioso. Irmão, está cheio de gente aí toda hora, eu até pulo esses vídeos, de gente que por causa de briga de trânsito leva facada, leva tiro, é atropelado. Irmão, de gente que não consegue exercer controle emocional, irmão. Irmão, todo dia eu tenho que ficar lidando com uma série de informações, de coisas que acabam, de coisas que se quebram, de coisas que são destruídas, pelas razões mais fúteis da vida, pelas razões mais idiotas da vida, porque a gente não se permite viver o contentamento. Eu vou dizer aqui para você o que é contentamento. Contentamento é a virtude de quem se move com qualidade, por entender que tem mais do que precisa, e que por isso, por nada pode ser escravizado. Contentamento é aquele que se move por qualidade, ele não é escravo de nada. Irmãos, um dos investidores mais ricos do mundo, a fortuna dele já passou 80 bilhões de dólares, ele está, Gabi, há 10 anos com o mesmo carro. Eu me lembro uma vez que eu li na reportagem, a reportagem da revista Veja, falando sobre um dos maiores industriais do Brasil, Emílio de Moraes, dono do grupo Votorantim. Na cidade dele, ele andava na rua de bermuda e de chinelo.
dono de 8 siderúrgicas. O jornalista perguntou para ele: por que você não anda com segurança? Ele falou assim: quem é hoje nesse país maluco em me sequestrar? Ele me sequestra hoje, amanhã o exército está atrás dele, por ele ser quem ele era. Você ia nas ruas da cidade onde ele morava, você via ele andando de bermuda e de chinelo, conversando com as pessoas. Contentamento, irmãos, é uma doutrina cristã, mas ela também é uma coisa que está no coração de gente que vence na vida. Você sabe disso, crente ama. Crente ama, irmão? Crente ama? Ama. Mas um macumbeiro também ama. O feiticeiro também ama. O ladrão também ama. Jesus falou assim: eu devo louvar vocês porque vocês amam quem Ele ama? Até os ladrões também amam quem Ele amam. O contentamento é a nata, o suprassumo da vida cristã. Mas aí fora tem gente que não é crente e domina o contentamento, e por isso eles são prósperos e têm uma vida abençoada. Contentamento, irmão, você quer entender sobre contentamento? É só você ler o Salmo 23 cuidadosamente, porque de todos os personagens da Bíblia, talvez Davi tenha sido um dos que melhor dominou isso com excelência. Está em tudo que ele canta, em tudo que ele faz, contentamento. Se coloque de pé. Contentamento. O Senhor quer que a gente tenha uma vida de contentamento. Aquele que é dono do contentamento, ele olha para a vida e ele entende que ele tem mais do que ele poderia merecer. Por isso que o contentamento, ele também vem de uma comunhão com Deus. Ele vem de uma definição de papéis. O Senhor é o meu pastor, Ele cuida de mim. Ele cuida de mim. E porque Ele cuida de mim, eu estou satisfeito com a vida que eu tenho. E as concupiscências do diabo não têm poder, porque eu estou satisfeito. Nós estamos vivendo um momento, essa semana, pastores evangélicos e igrejas evangélicas foram tragadas pelos 2 maiores escândalos financeiros que esse país está vivendo hoje: INSS e Banco Master. No coração desses 2 escândalos financeiros da nação, com gente que não vale nada, com gente que não presta, com gente vagabunda, no meio dessa história você está encontrando igrejas evangélicas e pastores evangélicos. Por que um pastor é atraído por um escândalo desse? Porque ele não consegue dominar a arte do contentamento. Contentamento não é pó de pim-pim-pim. Contentamento é uma coisa que eu quero aprender na minha vida. Por isso, o apóstolo São Paulo, em Filipenses, ele vai dizer, joga para mim aí a referência aí, Pedro. Filipenses capítulo 4, se não me engano, no versículo 10, ele vai dizer: porque eu aprendi. Vai 11 aí. Irmão, é aprendizado. Para você dominar o contentamento, você tem que ter um coração ensinável. Amém? Você tem que ter um coração ensinável. Paulo vai dizer: porque eu aprendi. Se você aprendeu, não nasce na conversão, nasce com o coração que se aprende. Quer ter uma vida poderosa? Começa a aprender a arte do contentamento. Tem um vestido para vir na igreja? Lava ele, passa ele direitinho, vem com ele em todo culto.
Quando você puder, compra um segundo vestido. Tem só um sapato, irmão? Vem só com aquele sapato, limpa ele direitinho, lava a meia, bota um talquinho nele, vem com ele, irmão. Quando você puder, compre um outro sapato. Mas não faça loucuras, nem com o seu nome, nem com o nome de Deus, para ter um vestido novo e um sapato novo. Amém? Nós vamos ficar um tempo, não sequer